Olá, olha eu aqui mais uma vez com vocês e a gente está indo para o estudo do livro de ouro de liderança de John Maxwell. Esse aqui a gente está indo para o capítulo 20 dessa vez. Então, se você está curioso, curiosa para saber cadê os capítulos anteriores, aqui no YouTube eu tenho dois últimos capítulos que eu gravei antes do 22, que foi o 20 e o 21. Antes disso, todas as gravações estão no IGTV do Instagram, @monica.atan_. Então vai lá e assiste os capítulos anteriores. A gente está praticamente acabando o estudo do livro. Então tá bem interessante aí, porque se você acompanhou cada capítulo, você simplesmente estudou todo o livro de ouro de liderança comigo. E ainda com os comentários a partir das minhas vivências na prática, né? Porque afinal de contas são 20 anos em multinacionais, trabalhando em gestão de pessoas, processos, enfim, tem uma boa experiência para eu poder compartilhar aí com você. E no capítulo 22, o título é Para conquistar alguma coisa é preciso abrir mão de outra. E durante toda essa minha trajetória aí, nesses 20 anos de carreira, aliás, 25 anos, porque eu digo 20 anos em relação à gestão de pessoas, mas minha carreira mesmo, profissional e multinacional, ela começou nesse período aí de 25 anos. Quando eu comecei, eu não era ainda uma gestora. Eu iniciei sendo uma pessoa que tinha algum líder fazendo gestão da minha carreira, da minha performance, me ajudando aí na evolução. Passei por vários gestores e fui evoluindo profissionalmente, muitos aprendizados, enfim. E sim, é verdade, né? Quando a gente fala que a gente precisa abrir mão de algo, cada vez mais, quando você vai subindo na hierarquia, você começa a entender bem que vai ficando mais desafiador, a entrega é muito maior, a responsabilidade é muito maior. Você simplesmente passa por aquele momento que alguns chamam de intrapreneur, né? Na verdade, isso é a postura de dono, você faz parte da empresa, você acaba vestindo mais a camisa da empresa. E ali a empresa acaba fazendo parte de você, do seu dia a dia. Então, você se integra, né? Você se unifica àquela condição da empresa, tudo que acontece, tudo que ocorre. E isso faz com que você assuma o comando de verdade. E a gente nunca sabe, né? Se a gente chega lá, justamente porque a gente tem essa postura de iniciativa, de assumir o comando e de sentir que a empresa faz parte da gente, ou se isso é uma consequência. A gente simplesmente chega lá e acaba adotando isso no nosso comportamento. Mas eu ainda acredito que você só chega lá, você evolui na sua carreira porque você tem essa postura de dono. E cada vez mais que você desenvolve essa postura de dono, ela vai se intensificando, você vai galgando novos patamares, vai subindo, né? Os platôs vão acontecendo aí à medida que você cresce profissionalmente e os desafios também se intensificam. E é justamente sobre isso que esse capítulo fala. Como é difícil. E muitos líderes, eles simplesmente resolvem parar. Quando eles percebem que eles estão evoluindo a um ponto onde eles estão perdendo a qualidade de vida, eles simplesmente param. E aí é que tá, né? Como você pode sim evoluir na sua vida profissional como líder, subir a patamares maiores e ainda assim ter o equilíbrio, a qualidade de vida. Então vamos falar sobre isso? E aí ele coloca aqui. Os maiores obstáculos que os líderes enfrentam podem ser as próprias realizações. O maior prejuízo para o sucesso de amanhã é o sucesso de hoje, né? Então esse é o lema aí que o autor coloca, que ele coloca como um prejuízo. E aí é que tá, você de verdade acredita que se você subir a patamares mais elevados, você vai ter prejuízo? Você acredita que não existe uma boa solução para você saber lidar com isso da melhor maneira? E aí é que tá a questão, né? Como você pode, sim, elevar o seu nível profissional, subir mais patamares na sua vida profissional, ir a cargos hierárquicos maiores, mas ainda assim tirar proveito disso e não ser um peso para você. Como lidar com isso com uma leveza diferenciada, com mais leveza, enfim. Não perder ainda a qualidade de vida. É um desafio, eu sei. Mas existem formas de você conquistar isso. E aí ele coloca aqui também, né, quanto vale esse próximo nível? Será que de fato vale a pena
você subir na hierarquia sem parar. Muitos profissionais não sabem como fazer e simplesmente preferem ficar onde estão. E aí tá essa pergunta que todo líder deveria fazer a si, mais de uma vez, quando alcança uma carreira bem-sucedida. E aí, vale a pena? Do que eu vou abrir mão? E eis a questão. Para tudo, toda escolha, toda decisão, você precisa abrir mão de algo. E lá no meu Instagram eu já coloquei alguns vídeos relacionados a isso. É importante você entender que toda tomada de decisão é uma escolha. E toda escolha você precisa decidir do que você vai abrir mão. Não existe aquele momento que você vai ganhar tudo sempre. Você precisa também abrir mão de algo. Alguma coisa você perde, mas entre perdas e ganhos, o que de fato vale a pena? Essa análise é importante para a sua tomada de decisão em relação à sua ambição profissional, à sua ambição de carreira. Porque muitos profissionais, eles fazem, acontecem, e quando chega lá diante de uma condição, poxa, tá aqui o seu novo posto de trabalho. Aí existe um medo, existe aquela decepção, poxa, onde eu fui me meter? E isso é até normal acontecer, acontece muito. Mas aí é que tá, não tenha medo de chegar nesse nível de sucesso. Se você consegue dominar e ter um equilíbrio diante disso e saber dominar a sua mente para que você tenha ali um equilíbrio mental, uma qualidade de vida e você conseguir absorver isso da melhor maneira, você vai poder assumir patamares mais elevados e entender que isso faz parte da sua escolha. Muitas vezes você precisa abrir mão da sua família, muitas vezes você precisa fazer viagens para aprendizados importantes naquela carreira. Você precisa desenvolver o seu inglês e ir para outros estados, outros países, enfim, tá? Para quem tem um nível elevado na sua posição hierárquica, isso vai acontecer. E aí, sim, você vai abrir mão dos seus filhos, da sua família, por algum período. Até que ponto você vai saber lidar emocionalmente com essas condições? E se você tiver um bom domínio, uma boa dosagem de como lidar com isso, entre perdas e ganhos, e ter um equilíbrio sobre isso que acontece, você vai lidar com isso da melhor maneira. Você vai saber conviver com isso. E aí o John fala, descobri que quanto mais alto chegamos, mais difícil é trocar uma coisa por outra. O risco é ter de abrir mão de tudo e de muito, né? Então, muitas vezes, o peso para isso é muito forte. E isso é muito individual, muito particular. Como eu falo, muitas pessoas sabem lidar bem com isso e minimizar os impactos da perda, outras nem tanto. Eu, por exemplo, né, onde eu assumi agora a empresa, eu vim trabalhar no Rio, minha família está lá em Resende. Só que o que eu faço quando eu abrir mão da minha família, o que eu faço para minimizar isso? Eu faço ligações de vídeos diariamente e todo final de semana eu estou em contato com a minha família. É claro que se eu fosse para o exterior, passar um tempo lá, eu ia ter que fazer uma escolha diferenciada. Minha família vai comigo? Ou o que de fato me pesa? Em primeiro lugar está o meu trabalho ou está a minha família? E aí depende de valores pessoais, tem muita coisa que é importante colocar na balança para essa tomada de decisão. Mas jamais você deve se sentir pressionado, você deve se sentir mal por essa escolha. Tudo é questão de equilíbrio, tudo é questão de minimizar os efeitos que essa escolha pode te trazer de uma maneira negativa. Você precisa minimizar esses impactos negativos na sua mente. Isso é extremamente importante para a sua felicidade. Ele coloca, descobri que quanto mais alto chegamos, mais difícil é trocar uma coisa por outra. Mas, na verdade, há pouco a perder no começo. Então, enquanto a sua carreira está no nível mais alcançável, né, as exigências e as responsabilidades, elas não são tão fortes. Ela vai aumentando à medida que você vai crescendo na hierarquia. O autor, ele coloca bem, né, o que você consegue negociar. Muitas vezes, para que o impacto seja minimizado, você precisa também considerar algumas situações. Por exemplo, troque a afirmação pela realização. Muitas vezes você quer agradar a todo mundo e aí você não sabe dizer não. É tudo sim, tudo sim, tudo sim. Então você vai chegando no nível, peraí, não era isso que eu queria muito bem. Então saiba também dizer não, saiba avaliar
o porquê daquela escolha, se de fato essa escolha faz sentido, se essa escolha está dentro dos valores, conforme eu falei, né? Daquilo que você consegue aceitar, né? Qual é o seu limite entre perdas e ganhos? Então vai até onde você pode ir de verdade. Não aceite tudo o que vier pela frente. Você consegue definir aquilo que vai fazer sentido para você naquele momento da sua vida. Troque o ganho financeiro pelo potencial do futuro. Em alguns momentos você acredita que aquele ganho financeiro não seja bom o suficiente. Então você tem que avaliar entre o seu futuro e o seu ganho financeiro, peraí, o que de fato está coerente, congruente com aquilo que eu espero para o meu futuro. Esse ganho financeiro vai alcançar isso, né? Qual é o valor que o meu futuro tem em relação a esse ganho financeiro? Porque tem condições que não são quantificáveis, né? Então, um futuro desejável, um sonho, algo, por exemplo, estar com a família é muito melhor do que, de repente, dependendo dos valores, de ter um ganho financeiro além daquilo que você esperava ou de acordo com as suas ofertas. Muitas pessoas preferem ainda ter um futuro de uma maneira diferente. Troque a aventura pelo foco. Muitas vezes você também decide se aventurar demais e aí você não foca tanto. E aí nessa falta de foco você também acaba que se perde no meio do caminho, tá? Então é sempre importante você ter a plena ciência de que o foco ele ainda é mais importante que a aventura em si. Muitas pessoas abrem mão do desenvolvimento profissional em função de uma aventura, não necessariamente. Então, o que vale mesmo abrir mão? Esse capítulo aqui, ele é bem intenso, ele é bem grande por sinal, mas eu queria destacar esses pontos. Então, sempre que você tiver uma escolha a ser feita, faça essa escolha da melhor maneira, dentro dos seus valores, daquilo que você pode pesar, que é aceitável e aquilo que não é aceitável, naquilo que você quer alcançar. E entenda bem, do que você abre mão, a escolha vai ser sempre sua. E não freie a sua carreira por isso. Você consegue ponderar, você consegue minimizar os impactos desse seu sucesso profissional.